Fala, galera do Med Ensina! Deu um susto todo mundo de novo. Porque só eu que fico olhando. E hoje, agora estamos assim, começamos do nada. As coisas começam do nada aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Med Ensina. Hoje temos mais uma convidada, uma doutora hoje, neurologista, e ela vai se apresentar para vocês daqui a pouco. Mas antes disso, por favor, você que está assistindo, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Curte aí, por favor, esse vídeo, que pra você não custa nada e pra mim eu fico muito feliz, tá bom? No Deezer a gente tá lá, tá na Amazon Music, tá no Spotify, tá em todas as plataformas que você imaginar aí de áudio e também de audiovisual, tá? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tá aí na tua telinha, então fica ligadinho pra nós. E comenta aí, por favor, o que você tá achando. Você tem uma ideia? Fala assim, ó, eu quero muito que você leve tal coisa. Tem gente que manda no Instagram e a gente responde. Já fico feliz já de mandar no Instagram. Mas se você responder aqui embaixo também no YouTube, eu também assisto e também vejo o episódio, tá? Quando sai, eu também tô assistindo, junto com você. Ver o que eu falei, se eu falei alguma bobeira, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado pra você que assiste agora. E fala aí, você agora você se apresenta. Quem é você? A Larissa, nossa co-hoster de hoje. Né? Fala assim, me segue aqui pra ficar famosa. Me segue aqui no Instagram também. Segue a gente que vai estar aparecendo na telinha. E doutora, muito obrigado por ter vindo. Agora você pode se apresentar para aquela câmera ali. Quem é você? Meu nome é Carla, eu sou neurologista e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, né? Esclarecer um pouquinho sobre essa especialidade que é maravilhosa. Espero que, tal qual vocês já se apaixonaram por outras que passaram aqui, diversas, se apaixonem também pela neurologia. Doutora, antes disso, já sei que você tá vendo na beber água, eu tenho um presentinho pra você. Tem todo esse borogodó agora. Ah, que bom! Ó, doutora, você já pode abrir pra você já usar. Eu amo caneca. É uma recordação do Med Ensina pra você lembrar que você passou por aqui. Ai, que legal. Eu vou servir de água. Obrigada. Na hora que conseguir abrir, né? Porque... Quer ajuda? A galera deu uma apertada aqui do laço. Tá bem difícil mesmo. Ainda mais a gente que me conseguiu. Ai, que eu vou... Obrigada. Esse aqui é só fazer o charme mesmo, o glamour, sabe? Tá bem. Doutora, começa contando pra nós como é que foi pra você escolher a sua residência de neuro. Porque, assim, é igual a gente tava comentando antes, no começo. Eu já venho com uma especialidade na minha cabeça. Mas a gente vai se apaixonando conforme a faculdade, vai conhecendo outros profissionais. E, às vezes, o amor do profissional faz com que a gente se apaixone também pela área. A minha pergunta seria relacionado a... Você já decidia que queria fazer neuro? Ou você, assim, no começo, do meio para lá... eu ia ser dermatologista, agora vou ser neuro. Como é que foi? Não. A minha escolha, tanto pela medicina quanto pela neurologia, assim, é absolutamente intrínseca. Não vou mentir, nunca menti sobre isso, de eu via meu pai, não, sou a primeira médica na família. Eu assistia tal programa. Não. Para mim, a escolha da medicina é absolutamente assim... Eu sempre quis ser médica, nunca me imaginei sendo outra coisa. E da neurologia também, da mesma forma. Desde que eu entrei na medicina, eu sempre fui muito encantada com o funcionamento do cérebro, né? O cérebro manda em tudo, o cérebro é responsável por tudo, enfim. Então, isso... E a questão de você não conhecer também todo o cérebro, né? Então, poxa, né? O que mais que tem, né? Para surgir daí, né? Então, isso sempre me fascinou muito. Então, eu já entrei na medicina pensando em neurologia mesmo. Inicialmente, eu queria neurocirurgia. Mas, assim, depois, quando tanto que a maioria dos meus estágios era em neurocirurgia. Mas a gente, enfim, vai amadurecendo, vai levando outras coisas em consideração. E acabei mudando para neurologia. E, na minha opinião, foi a escolha mais certeira da minha vida, assim.
Porque quando você vai conversando com clínicos e com cirurgiões, você vê que até o jeito de pensar é diferente. O raciocínio clínico sobre uma mesma patologia acaba sendo diferente. Você é da galera da clínica soberana, né? Eu sou da clínica soberana. Ela é a galera da clínica soberana. Não, mas é porque uma coisa que eu acho muito interessante na parte da neurocirurgia e da neuro, principalmente, é que, igual você estava falando, você já começou sabendo que você queria neuro. E o outro doutor também falou a mesma coisa. Ele falou assim, a grande maioria da galera que quer fazer neuro já entra querendo fazer neuro. O coração você se apaixona no primeiro semestre, segundo semestre e tal, fazer cardiologia. Aí chega mais pra frente, a hora que você chega em gineco, a galera começa a gostar de gineco. Tô brincando. Nossa, Ginecologia obstetrícia. Não, mas tem gente que se apaixona de verdade por essa parte de ginecologia obstetrícia ali, do passar do tempo. E essa é uma única das especialidades que a grande maioria da galera que é formada, que eu conheci até agora, ou já entrou querendo, ou é isso, não tem. Só tem essa opção. Você só entrou querendo. Você não começou a gostar do nada. Foi em anatomia que eu achei legal. Não. E ele tende um pouco para essa parte não só do fisiológico ali, do funcionamento. É muito assim, essa parte psicológica, que é uma coisa que é muito legal, que é interligada. Por exemplo, o coração, vamos falar de cardiologia. Cardiologia, você vai falar do coração. O que você vai ter de coisas diferentes para falar do coração? O cara que tem insuficiência, mas isso não muda a personalidade dele. Ele pode ser... O mesmo cara que tem um problema no coração, ele pode ser, de um jeito, um cara super estressado, ou pode ser um cara super bonzinho. Já na parte da neuro, é totalmente diferente essas coisas, né? Porque essa parte psicológica conta muito na sua área, que é uma coisa que vem já juntando com uma outra especialidade, né? Que é a psiquiatria. Que é a psiquiatria. Só que no coração a gente não tem isso. Então é sempre aquilo. Na sua parte da clínica, você já tem que tratar o paciente como um completo, um todo. Tanto o jeito como ele age, tanto o desenvolvimento dele. Às vezes você pega a criancinha, né? Ou não? Não. Você não pega a criança. Mas quando a gente estava fazendo estágio em pediatria, eu fazia puericultura, a quantidade de criança que eu devo ter diagnosticado errado com TDAH, que eu mandei pro neuro, que eu fiz isso foi grande, acontece, às vezes acontece. Mas a gente não consegue fazer esse tipo de diagnóstico não tendo esse contato, né? E isso é uma coisa que é muito legal, porque às vezes, pelo tipo do paciente, como você vê o paciente atuando, como as ações dele diz que ele pode estar evoluindo para um problema neurológico, né? Essa parte da clínica que você falou que você escolheu. Você escolheu ela justamente por conta a gente fala muito da comodidade, assim, de você estar na clínica e não ter aquela vida corrida, extremamente, tipo assim, plantão, 24 horas e não sei o que, sobreaviso. Porque a neuro, ela atua dentro do hospital, assim como o neurocirurgião, só que não é aquela loucura, né? Ou é? Depende. Depende do serviço. Mas tá, na parte da clínica. Por que você escolheu essa parte da clínica e não da neurocirurgia? Por que eu migrei, né? Que eu tinha falado que eu preferia... Inicialmente, eu queria a neurocirurgia, né? Eu levei foram aspectos pessoais mesmo. No sentido de formar família, no sentido de... quanto tempo é a residência de neurocirurgia, quanto tempo é a residência de neurologia, mas principalmente aspectos pessoais mesmo, né? Porque, assim, como você estava falando, de uma forma geral, a neurocirurgia acaba tendo muitos plantões muito pesados, realmente, especialidades cirúrgicas, né, de uma forma geral. A neurologia, dependendo do serviço que você tiver, é muita coisa. É pauleira. Muita coisa. Então, sim, levando isso em consideração, né? Eu acabei fazendo essa opção pela neurologia. Mas, assim, hoje, quando eu me vejo discutindo um caso, assim, quando a gente faz reuniões, assim, né, de equipe,
você vê que o jeito de pensar é diferente. Então, assim, realmente eu não teria nada a ver com aquilo ali, sabe? Eu sou muito clínica mesmo. Então, eu fico com a neurologia mesmo, sabe? Mas colocando outro ponto que você estava falando antes, né? Hoje, eu acredito que o maior desafio, né, dentro da clínica, né, da parte clínica, seria o quê? Hoje a gente trabalha muito com prevenção, né? E entrando também nisso que você estava falando antes ali, da relação psicológica / psiquiátrica, né? A mudança de estilo de vida, né? Se você vai trabalhar com prevenção com um paciente, poxa, você tem que ter uma mudança do seu estilo de vida. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Por exemplo, enxaqueca, né? A grande queixa da neurologia, né? Dos consultórios de neurologia, quando você pega lá para ler, a maioria é o que é enxaqueca, né? É uma doença muito prevalente, enfim. E aí você vai conversar com um paciente que tem enxaqueca, você faz orientações com relação à mudança de estilo de vida e não consegue entrar, né? Enfim. E muitas vezes, né? Você adaptando, mudando assim um pouco esse estilo de vida, sua rotina, né, enfim, seus hábitos, você tem assim mudanças exponenciais com relação a algumas doenças, né? Então, hoje, para mim, em consultório, eu consideraria as orientações com relação à mudança de estilo de vida de um paciente, a grande dificuldade com relação aos tratamentos, né? Porque a gente estuda, a gente faz a nossa parte, né? A gente estuda, a gente está sempre se atualizando, né? Propõe o melhor tratamento possível, né? Tratamentos medicamentosos ou não medicamentosos, mas aí também tem a parte do outro, né? E isso a gente não tem controle sobre o outro. Eu tenho controle sobre a minha prescrição, sobre a minha orientação. Eu não tenho controle sobre como o outro vai receber isso, né? Ou o que ele vai fazer com essas orientações. Então, eu acho que atualmente, apesar da gente ter aí a medicina preventiva já vem há alguns anos, né? Nesse sentido, a gente ainda tem muita dificuldade. Eu, particularmente, enfim, acho que não só eu, mas a maioria dos clínicos, né? De tentar fazer, né, a conscientização com relação às necessidades de mudanças, né, e os benefícios que isso pode trazer, né? Porque realmente são mudanças que eventualmente tiram medicação do paciente, sabe? Claro, em algumas situações, tem doenças e doenças, né? Mas, enfim, consideraria o grande desafio, assim, atualmente, sabe? E entra muito nisso que você estava falando antes, né? Por exemplo, com relação à questão psicológica, né? Às vezes é muito difícil desfazer um diagnóstico, né? A pessoa cresceu a vida inteira acreditando que tinha um diagnóstico, né? Mas a medicina está aí evoluindo a cada dia, então antes o que era não é mais. Ou o contrário, né? Era, agora deixou de ser, enfim. E então você... Não é isso que você tem, né? E você tem que fazer tal e tal coisa. Às vezes isso pode ser um pouquinho difícil, assim, né? De quebrar, enfim, alguns pensamentos, assim, do paciente, sabe? E como é que a Carlinha, lá da faculdade, ela não se confundiu com a neurologia e a psiquiatria? Principalmente nessa parte da clínica. Eu acho que a psiquiatria... agora que você chega ali nas especialidades, existem doenças que são bem complicadas de serem tratadas, assim, de lidar do ponto de vista, assim, emocional mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente está em constante aprendizado, né? Mas, por exemplo, quando eu estava na faculdade, ou até mesmo na residência, porque a gente passa, né? Tanto a psiquiatria passa na neurologia, quanto a neurologia passa na psiquiatria, né? Porque são áreas afins. Eu tenho uma dificuldade muito grande de não me envolver com o problema do paciente. Então, e a psiquiatria, né, enfim, dentro de tudo que eu já conheci, são N problemas que vão estar envolvidos, né? Enfim, transtorno de personalidade na vida adulta, o gatilho foi lá na infância, às vezes, né? Enfim.
Então, não, eu soube separar isso daí e acho que não teria sido interessante para mim. Eu digo isso porque elas trabalham muito juntas, né? E às vezes tem um paciente em comum que sempre vai utilizar as duas vias, né, para um tratamento. Por exemplo, no caso do autismo. Vamos falar do autismo um pouquinho. Na minha casa, eu tenho o Tiaguinho, que o Tiaguinho tem autismo. E ele faz tratamento com uma mas é neuropediatra daqui. E aí ele é apaixonado por ela. Tava contando pra ela, inclusive. Ele é apaixonado por ela. A Gabriela, que é a mãe dele, tava contando. Eu moro numa casa que ela é dona e tal. E aí a gente fica ali, todo mundo junto. E ela tava contando o quanto ele é apaixonado pra ir na neuro. Porque a neuro, ela tem acho que um jaleco. Que é neuro, né? Pediatra, é pediatra, gente. Ela tem um jaleco de super-herói. E aí ela chega e pula assim, não sei o quê. E ele tá fazendo um monte de tratamento. Ele tá fazendo, como é que é? É musicoterapia? Pode ser. Que é muito legal. Eu não conheci esses dias. Foi ontem, eu acho que ela me mostrou que ele tava fazendo. E essas pequenas coisas de tratamento que a gente não conhece. Principalmente na medicina. A hora que a gente está fazendo medicina ali, os 6 anos, nem tudo isso a gente vê, né? Você vai ver isso muito mais pra frente. Vai acabar entrando um pouco mais nas especialidades mesmo. E que é muito legal esse tipo de tratamento, que parece ser meio alternativo, né? Não sei, acho que não, mas ele parece ser um pouco um tratamento que não é muito medicina, entendeu? Porque você lembra medicina e você pensa... Não tem um medicamento. Tudo é medicamento. A gente se prende a medicamento, né? Mas é assim. E esse tipo de tratamento é um negócio que você fica assim, cara... O quanto é legal, o quanto isso tá ajudando no desenvolvimento dele. Aí eram umas coisinhas assim, bem básicas, assim, letra A. Aí a letra A tinha uns riscos, né, de seta, e ela tinha um negocinho de areia, assim. E aí ele tem que desenhar a letra A, assim, na areia. Aí se ele erra o negócio, ele tem que apagar tudo, escrever de novo. Mas esse desenvolvimento dele fazendo esse acompanhamento, a gente percebeu. Eu tô lá há um tempinho já, tô há quase 3 anos lá. Então, eu percebi a evolução dele, sabe? Melhora. Tanto na parte de, assim, ele chegava, ele não dava oi. Aí a gente tinha que pedir, oi, dá oi pra mim. E aí ele dava oi. Mas ele não dava oi. Hoje ele vem, ele fala, ele lembra meu nome, ele fala comigo. Porque tem muita gente na casa. Então, ele normalmente lembra a galera que é mais próxima, assim, dele. Mas os parceirão dele. E a gente, às vezes, ele não lembrava o nome. Ele perguntava, como é que é seu nome? Ele chegava assim, e como é que é seu nome? Aí eu, Arthur. Aí ele, olá, Arthur, tudo bem? Aí ele sai, vai embora. Você começa a conversar com ele, ele ia embora, assim, não falava com você. E agora, ele te dá atenção, ele brinca com você, ele fala... Sabe, você consegue ver essa melhora. Na sua parte, você vai tratar um diagnóstico de autismo, você é um pouco mais na relação do adulto, né? Isso. E aí, como é que funciona para você dar essa notícia, principalmente para uma pessoa que às vezes tem um autismo de grau leve, né? Isso. Então, o autismo é um assunto complexo, né? É muito complexo. Atualmente ele está em alta, né? Então, assim, nós tivemos nos últimos anos ali, houve uma mudança com relação a critérios diagnósticos, né? Então, aumentou-se a sensibilidade com relação ao diagnóstico. Então, mas todo mundo é autista. Não é que todo mundo é autista. A gente melhorou a nossa forma de fazer diagnóstico. No adulto, isso é um pouco mais complexo. Por quê? O autismo, ele é relacionado ao neurodesenvolvimento, né? Então, quando tá lá na primeira infância, fica muito mais fácil. Você vê que aquela criança não tá brincando com as outras, né? Essa criança não tá se comunicando da forma com que deveria se comunicar, né? O irmãozinho, o primo já faz tal coisa, ele não faz, né? Então, é um diagnóstico que idealmente deve ser feito na infância. E hoje se aprimorou muito a forma de se fazer esse diagnóstico. E como todo mundo sabe... Todo mundo não, mas enfim... Como está muito em alta, né, esse assunto... É um assunto que todo mundo já sabe um pouco, né? Eu falei para minha vizinha que o filho dela pode ser... Porque lembra, não sei... né? Então tem muito isso. Tem muita coisinha que a gente aprende na internet, né? Tipo assim, ele anda na ponta do pé...
ele não olha pra você enquanto tá falando com você, ou quando você tá falando com ele. Aí, às vezes, é organização, muito organizado. Tem algumas coisas assim que a gente vai aprender, que eu nem sei se é certo, mas a gente vai assistindo na internet e vai pegando, né? E nessa coisa de assistir muito vídeo na internet, tanto em Reels, TikTok, essas coisas, entra muito aquela questão de autodiagnóstico. Eu tenho isso. Isso é bem complexo. Porque assim, quando a gente... eu dei o exemplo da vizinha, talvez tenha sido um exemplo ruim. Mas, por exemplo, com relação ao acesso à internet, né? Hoje a gente tem milhares de coisas aí a nosso alcance. Isso é bom, isso é ruim também, né? Como tudo na vida. Mas assim... principalmente a gente que está na área da saúde, enfim, a gente tem que focar em quem tem conteúdo científico. Então, existem vários canais hoje que são de médicos renomados, especialistas em tal área, né? Então, se a gente quiser ter esse tipo de conhecimento, assim, meio de orelhada, né? É melhor a gente seguir essas pessoas que tenham um conteúdo informativo científico mesmo, né? Porque senão ficam nos achismos, né? Sim. E às vezes você vê alguns perfis, né, públicos com muitos seguidores que às vezes acabam levando desinformação, e esse é um assunto muito importante, porque, por exemplo, na vida adulta, né, do autista, o autista que passou a sua vida inteira, né, chegou na vida adulta sem ter um diagnóstico, atualmente, de uma forma geral, para ser de um nível leve, um nível de suporte 1, né, que a gente chama. Porque provavelmente foi um paciente que conseguiu se inserir na sociedade de alguma forma, né? Tem aí uma comunicação, enfim, né? Ele vai ser funcional, vai conseguir se adequar relativamente bem. Só que vai existir um sofrimento com relação a quê? Nunca encontrei namorada, nunca consegui namorar. No trabalho as pessoas... eu fico muito irritado porque ninguém segue a ordem correta ou mudou alguma coisa em cima da hora, sabe? Então, assim, isso... O autista adulto, né, de uma forma geral, isso vai trazer um sofrimento quase que mais... psicológico, assim, porque ele, de uma forma geral, acabou chegando ali na vida adulta sem ter esse diagnóstico, porque as coisas foram fluindo, né? Ele conseguiu aí se adaptar e foi fluindo, enfim. Mas, de alguma forma, alguma característica dele vai trazer algum prejuízo, né? E aí é isso que vai fazer com que busque o diagnóstico. E hoje, assim, eu já fiz diagnóstico de pacientes com 40 anos, 57 anos foi o paciente mais velho que eu fiz diagnóstico. E a gente tem que tomar cuidado, porque é do neurodesenvolvimento. Então, é algo que sempre esteve ali. Já recebi também pacientes que vieram com o diagnóstico de autismo, e aí você vai pegar na anamnese, rever como é que foi a vida desse paciente. Não, ele passou a ser assim depois de determinado ponto da vida, né? Então, poxa, é de outra forma com que a gente tem que pensar. Então, assim, essa questão do autismo, né? A gente ter melhorado a sensibilidade do diagnóstico, isso melhora a vida de muitas pessoas que estavam sem esse diagnóstico e estavam sofrendo, enfim. Então, isso é muito positivo. Mas a gente tem que tomar cuidado com o superdiagnóstico, né? O overdiagnóstico, né? Que aí é colocar os transtornos de personalidade, eventualmente, né? Outros transtornos que são muito parecidos, mas tem ali uma diferença, que aí é nesse sentido, né? Você tem que investigar o paciente, né? E nem sempre é fácil, né? O diagnóstico no adulto é realmente mais complexo. Não é numa consulta, 2, às vezes vai muito, muito mais tempo para você conseguir esmiuçar esse paciente. Ô, doutora, e você? Você se autoestudou durante a sua residência? Porque você deve ser... Assim, você deve começar... Eu sei que deve ser difícil ter esse autoconhecimento, né? Mas começar a perceber, assim... por exemplo, para estudar. Cara, eu tentei... Eu não tinha muita facilidade para estudar, não conseguia ter muito foco. E aí, depois de um tempo que você vai fazendo a sua residência, você vai falando assim... Cara, por que eu não fiz isso antes?
podia ter feito isso antes, começa a se conhecer, né? Você teve muito isso na sua residência? De me autodiagnosticar nesse sentido. De começar a perceber. E eu sou hipocondríaco, por exemplo. Eu começo a achar que eu tenho tudo. Você não começou a achar que você tem algumas doenças, assim, desenvolvimento? Não, do desenvolvimento não. Mas às vezes a gente começa a reparar na família, né? Mas assim, não. Com relação a mim, eu cheguei a cogitar que eventualmente eu pudesse ter déficit de atenção, mas não tenho, Mas né? todo mundo cogita. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com os quadros de ansiedade, né? Que mimetizam ali, né? Fazem uma desatenção, mas é por outro mecanismo, né? Mas não, de uma forma geral, eu sou mais tranquila, assim, com relação a isso. O que você daria de dica pra gente que quer aprender a ter mais foco nos estudos? O que precisa? O estudante de medicina, ele tá querendo escutar isso aqui hoje, gente. Como é que a gente vai poder estudar mais? Como é que eu faço pra gostar de estudar? Tô brincando. Essa parte não. Mas aí já não. Essa parte tô brincando. Mas a parte de focar, de prestar, de conseguir, assim, ter um tempo ali meu. Porque a gente fala muito de método de estudo e essas coisas assim. E que cada um dá certo com o método de estudo. E isso a gente já meio que subentende que é assim mesmo. Cada um tem sua forma de estudar. Mas relacionado ao melhorar essa parte de desenvolver de foco. Eu quero focar mais nas coisas que eu faço. Como é que eu posso ir para esse lado de melhorar? A primeira coisa que traz muito prejuízo atualmente é o uso do celular. Paramos por aqui a conversa. Tô brincando. Então, muita gente é viciada mesmo no uso do celular, né? E é difícil, né? É quase um mecanismo compensatório ali, dopamina, essa coisa toda. Então, é difícil largar isso, né? E você fica, mas será que alguém me mandou uma mensagem? Mas eu queria ver tal coisa, né? Então, você vai ficar pensando no seu celular. Ou, enfim, não vai sair do celular, fica lá vendo 1000 coisas e não consegue, né? Então, isso cortei. Não, a partir de agora é isso e pronto. Então, tem que cortar. Tem que cortar, reduzir consumo de celular, reduzir consumo de rede social. Primeira coisa... Gente, vocês falam comigo por carta a partir de agora, viu? O podcast alguém vai tocar e tal, alguém vai colocar lá no Instagram pra vocês. É muito difícil você ficar sem o celular. Não é ficar sem, né? Porque a gente também não pode ser radical, né? O celular, hoje a gente não tem mais telefone em casa, a gente carrega o telefone com a gente, Sim. né? E tem situações que melhoraram muito a nossa vida, né? Como o uso do celular, né? Comunicação, né? Enfim, que a gente tem que tomar cuidado com a exposição em excesso, né? Que é o que a grande maioria das pessoas fazem. A exposição em excesso. E isso é muito prejudicial para os estudos. Mas, enfim, a partir do momento que você consegue fazer isso... Então, mas agora, por exemplo, a exposição à tela, principalmente, ela é prejudicial para foco? Sim. Porque, cara, eu estudo pelo iPad, cara. O que eu vou fazer? Não é a tela em si. Não, perdão, desculpa, entendi errado. Não é a tela em si, né? Mas essa questão de muita informação. Porque, de uma forma geral, você tá ali com, no mínimo, 3 aplicativos, né? Facebook, Instagram e WhatsApp funcionando ao mesmo tempo. Né? Mas você acha que não tem problema? Não tem que voltar para a era do papel? Não. Não precisa ser radical também. Porque, assim, o iPad, querendo ou não, uma hora ou outra chega uma notificaçãozinha ali de alguma coisa, né? Que tira um pouco a atenção. Então, aí você tem que usar dos mecanismos o quê? Colocar o celular em modo avião, se você estiver lendo pelo celular, ou tablet também, entendeu? Tirar a rede social. Então, assim, você estava pedindo dicas, né? Então, idealmente, a gente deveria estar em um ambiente calmo, silencioso, arejado, né? Iluminação adequada, né? Estar descansado é fundamental. Para estudar de medicina? Se você não dormiu na noite anterior, como é que você vai prestar atenção no outro dia, né? Claro. Não tem como, você vai ficar sonolento. A fala vai virando uma canção de ninar, né? Então, estar descansado também é essencial. Não ter comido muito, nem ter comido pouco, né? Então, assim, você tem que estar ali... eu tô bem, tô me sentindo bem estudar. hoje. Hoje vou estudar. Idealmente, esse é o mundo ideal, né? E aí, então, se desligar do mundo. Esse daqui é o período que eu tenho para estudar. Então, mãe, não me chama, né? O celular vai ficar desligado, entendeu? E aí, então, criou-se um ambiente ideal. Aí agora,
A dificuldade é o quê? Como é que eu vou ficar mil horas aqui nessa mesma folha e não tá indo, não sei o que eu acabei de ler. Aí, então, existem alguns métodos de estudo, né? Um que eu acho bastante interessante é o Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar. Uso. Eu acho bastante interessante porque ele trabalha com tempo pequeno, né? Tempo curto. Então, você estuda ali 25 minutos para 5, 25 minutos para 5, né? Então, aqueles 5 minutos, você desliga seu cérebro do que você estava fazendo. E durante os 25 minutos, foco total, entendeu? Às vezes, o primeiro ciclo é um pouquinho mais complicado, depois vai melhorando no segundo, no terceiro. Eu fui mais devagar, na verdade. Eu não comecei com 25, não. Comecei com uns 10, 15 ali. Aí depois foi aumentando, gradativamente aumentando. Hoje eu faço com quase uns 30 minutos. Mas antes era 10 minutinhos, 15 minutinhos, que eu conseguia dar atenção para assistir uma aulinha curta ali de 10 minutos, 9 minutos, assim, mais ou menos. Aí vai indo aos poucos, né? Fui evoluindo aos poucos, essa parte do Pomodoro. Outra coisa que eu percebi que eu só consigo aprender dessa maneira, depois que eu leio, né? Claro. É ensinando os outros. Eu só consigo fazer assim. Eu leio, aprendo e aí eu falo para alguém. Tanto é que antes das provas, normalmente, eu fico bem assim, com a mãozinha para trás e vou chegando do lado da galera, escuto o que alguém tá falando. Aí, é uma coisa que eu não vi, eu fico paradinho um pouquinho e fico escutando. Eu faço a mesma coisa. Aí depois, não sei. A galera da minha sala vai descobrir minhas técnicas agora, cara. Aí eu sei de alguma coisa, eu chego, escuto o que eu tá falando. Se ele tá falando um negócio nada a ver, às vezes eu sou chato. Eu falo assim, viu, mas não é assim não, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou então chego perto daquelas pessoas que eu sei que não tiveram tanto tempo pra estudar. E aí eu vou e explico tudo que eu sei. Eu falo assim, eu sei isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vou tacando nele matéria. E vou explicando. Esse é um método que eu faço pra gravar. Não só pra gravar, porque depois eu lembro. Se fosse só pra prova, tudo bem. Mas não é pra gravar pra prova, não. Eu realmente depois eu lembro. E eu só lembro se eu fizer assim. Porque se eu ler, só ler. Se eu não desenhar também é outra coisa. Se eu não tiver desenhado... E, inclusive, isso é um negócio que eu tava falando pra você do iPad. Porque, assim, no começo eu tava super eufórico. Eu tava, nossa, um iPad, vou estudar, muito lindo, maravilhoso. Faço desenhar, copio e colo. Mas eu percebi que se eu não escrever na folha... Eu não sei o que é. É o papel, é o atrito. Eu não sei o que é aquilo. Mas se não for na folha, eu não lembro depois. Entendi. Porque no iPad fica lá. Eu notei isso. Depois, eu estudava antes no caderno. Eu absorvia mais conteúdo do que no tablet. E eu na época eu não tinha Instagram, nada no tablet. Era só para estudo. Só que o fato de eu escrever no tablet ou digitar, não sei. Mas isso é científico. Isso é científico. Você receber uma informação pronta, você tem... Eu não vou lembrar agora as porcentagens, mas uma porcentagem de aprendizado X. Você receber essa informação e escrever e ler essa informação aumenta tantos por cento a possibilidade de você decorar e aprender isso. Você falar em voz alta, entendeu? E o que mostra que você domina realmente o assunto, que você teve um aprendizado, é você replicar isso, né? Vou te ensinar isso. Então, sim, são formas de debater esse negócio de debater pra mim é um negócio que me acrescenta muito também. Sim. Às vezes a pessoa tá lá e eu vi uma coisa, ela vê outra coisa. Aí a gente fica, mas é isso aqui. Disso? E aí fica os dois. Às vezes briga. Porque na medicina a gente tem um pouquinho do ego, né? Tem. De a gente estudar e tal. Não, eu estudei desse jeito. E o outro, não, eu estudei desse outro. Porque eu vi em tal livro. E aí era no mesmo livro. Às vezes era no mesmo livro. Era só a interpretação que foi diferente. E aí fica lá nessa. Daí às vezes a gente acaba brigando. Mas meus amigos, colegas, a gente sabe que isso é pro nosso bem de conhecimento. Uma pergunta no sentido... nessa falta de foco. Eu li algumas coisas sobre a vitamina B12. E eu tinha feito uns exames e a minha B12 era baixíssima. Eu falei, isso realmente tem alguma relação com a concentração? Ela tem que ter algum nível alto para realmente afetar essa concentração? É importante que todas as suas vitaminas, hemograma, enfim, estejam normais, né? Tireoide, entendeu? Mas o mecanismo é um pouquinho mais complexo do que apenas isso, né?
Ansiedade interfere muito, né, na manutenção do foco. Não é só isso, né? A gente não pode... só porque... Não vai ser só isso. Pelo menos Conjunto. hoje eu saí com dicas já pra estudar. Eu vou só falar. Vocês vão escutar a galera que mora comigo vai escutar eu falando alto em casa, sozinho. É desse jeito. Doutora, tá. Vamos voltar um pouquinho pra parte da especialidade. Quanto tempo e como é que funciona todo esse processo para você ser uma neurologista? Então, a gente se forma, né? Aí presta a prova de residência. Tá. A prova de residência em neurologia é acesso direto. Atualmente, a residência de neurologia dura 3 anos. Tem uma proposta aí até para aumentar para 4 anos, mas a princípio são 3 anos. O primeiro ano é em clínica médica, clínica soberana. Clínica soberana. E você já começa, claro, né? Participa, já tem muita coisa da neurologia que vai sendo introduzida ali no primeiro ano. E aí, depois, os 2 últimos anos é de dedicação exclusiva à neurologia. De uma forma geral, o segundo ano, né, seria a parte mais geral da neuro, né? E no terceiro são as subespecialidades. E aí, a partir do momento que você termina a residência, você é neurologista e você pode ou não fazer alguma sub, né? Quais são as subespecialidades que tem de neuro, sem ser a pediátrica, né? Tem várias. A minha, por exemplo, meu fellow é em epilepsia. Epilepsia. Então, daí eu fiquei 1 ano me dedicando a exclusivamente eletroencefalograma, indicação de cirurgia para epilepsia, tratamento, né? Enfim, tudo isso. Então, aí você estuda depois. Tem neurovascular, né? Tem transtornos do movimento, dor, imunologia, né? Que, por exemplo, esclerose múltipla, né? Vai entrar dentro dessa, sub. Tem a neurofisiologia. A epilepsia vai entrar num ramo da neurofisiologia, né? Mas que você vai ter outros exames também, né? Então, a neurologia, eu acho que o fantástico dela é o quê? Você tem muito campo de atuação. Então, por exemplo... que seja um órgão só, né? Mas tem muita coisa, né? Não vamos menosprezar assim, né? Não. Mas não fala mal do meu coração. É o principal. O principal não. Calma aí também. Vamos brigar. Brincadeira. Se desliga o cérebro, o coração pode estar batendo que for. Vai. Vamos continuar, então. Vai. Então, finge que isso não aconteceu, gente. Então, por exemplo, a neurologia... mas eu gosto muito de pediatria. Neuroinfantil. Nossa, eu gosto muito de pacientes graves, neurointensiva. Eu gosto de consultório, gosto, né? Aí tem várias subs que a gente consegue ficar em consultório, né? Transtorno do movimento, dor, epilepsia, enfim. Eu gosto de consultório, mas eu gosto de entrar no centro cirúrgico também. Eu gosto de fazer uns procedimentos. Aí tem a neurofisiologia, monitorização intraoperatória, enfim, né? Tem coisa que dá pra fazer também. Tem o meio termo, então. Não, tem. E aí tem a neurocirurgia, né? Que aí vai entrar na outra ponta também. Então, eu acho, assim, uma especialidade fantástica, porque a partir do momento que você tá dentro dela, você descobre um mundo. E eu, inclusive, eu tive mais dificuldade depois na neurologia, né? Poxa, o que eu vou fazer de sub? Porque é tudo tão legal. O que eu vou fazer? Enfim, mas... Então, existe assim, um campo muito aberto dentro da neurologia. E para você escolher o local onde você fez a sua residência, como é que foi esse pensamento aí? Eu prestei diversas provas. E assim, eu acredito muito em que você faz a sua formação, né? Então, eu fiz no Hospital Evangélico de Curitiba, né? Agora é Mackenzie, né? Mackenzie Evangélico. Isso. Eu tive uma ótima formação e tive muita oportunidade também, né? Fiz estágios em São Paulo, fiz estágios em outros hospitais fora do próprio evangélico, né? E você tem uma boa conexão com pessoas, né? Então, você tá aí, então tá abrindo algum estágio extracurricular, não sei o quê. Extracurricular ou curricular também. Tem como me inscrever? Então, você consegue, né, fazer isso, né, durante a residência. E isso é muito interessante.
você se conecta, né, com outros conhecimentos, outras formas de se estudar, assim, conhece diversas pessoas, isso é bem legal mesmo, né? Você levou amigos pra vida, assim, da residência? Sim, claro. E pra mim, a residência é um divisor de águas, assim. Eu acho que... Eu posso estar sendo meio radical, mas eu acho que a gente vira médico depois da residência, sabe? Acho que a residência, assim, é um divisor de águas. Ali é que você tem o melhor contato, ali você é responsável, enfim, você está aprendendo e você vai se desdobrar em 1000 e vai fazer aquilo ali acontecer, vai resolver aquilo, sabe? Então, eu acho que é um divisor de águas. Você fez cursinho para passar na residência, não? Fiz. Fez 1 ano? 2 anos? 1 ano. 1 ano. Então você trabalhou? Trabalhei um pouquinho, Como é que foi essa primeira vez? Vou trabalhar como médica. Sou médica agora. É complexo, né? E eu ainda não... Como eu fiz faculdade no interior de São Paulo, né? E depois eu vim pra cá. Eu estudava a maior parte do tempo, trabalhava um pouco. Mas fazia um pouco de UBS, um pouquinho de plantão. Mas eram coisas mais light, assim, sabe? Os plantões é muito interessante, né? Quando você tem... Eu não tive essa oportunidade, mas eu vejo que as pessoas que têm a oportunidade de se formar e tá num grupo, né? De pessoas que se conhecem, né? Tudo. Isso acaba facilitando muitas vezes, né? Te traz mais segurança, né? Tudo. Fazer os cursos, né? Que são disponíveis, a TLS, a CLS, enfim. Isso também te traz mais segurança, assim. E aí você, já no primeiro plantão que você fez, como é que foi sua sensação de primeiro plantão? Assim, eu peguei meu primeiro plantão como médica, como é que foi? Você nem lembra, eu lembro. Não, nossa, faz tanto tempo. É porque todo mundo tem muita insegurança, né? Pra pegar o primeiro plantão, principalmente sozinho. E você falou que você pegou aqui, né? Foi aqui na região. Foi aqui na região. Então aqui realmente as coisas são menores. Isso. Então a quantidade de médicos que vai ter vai ser um pouco reduzida, né? Também. E a galera normalmente não quer pegar em cidadezinha, um fervo, né? Ninguém quer quer fazer um plantão numa cidade que a galera, você só sabe que a galera chega lá de faca e paulada só, Meu né? Deus. Aí não, né? Você não vai querer, você tem receio de pegar esses primeiros plantões assim. Mas ao mesmo tempo, também em cidade muito pequena, você acaba sendo o único médico. A minha dica nesse sentido seria o quê? Se dedicar nos estágios de emergência, né? Então, enfim, aí você sai melhor. E fazer esses cursos, né? A CLS, a TLS ajudam muito. É que hoje, na verdade, eles são essenciais, né? Pra fazer quase qualquer plantão, né? Principalmente o ACLS, né? A grande maioria faz ele, porque pra pegar plantão você tem que ter. Doutora, tá, relacionada a essa parte, então. Você decidiu fazer lá, você fez a sua residência lá e voltou pra cá depois da residência. Não. Não voltou pra cá? Não. Como assim? Eu fui trabalhar e fiz meu fellow daí. Tem o fellow, verdade, tem o fellow. O fellow você fez lá também? Não, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Tá, aí você fez o fellow no interior de São Paulo e voltou pra cá. Você voltou por família? Você voltou por quê? Namorado, esposo, casado? Família. Você decidiu voltar por causa dos pais? Sim. Sim, é uma coisa que a gente sempre conversa aqui com os especialistas, porque às vezes você acaba... É você que fez pra lá, essa parte um pouco uma região maior. Voltar pra uma cidade menor, às vezes é um pouco mais complicado, né? Principalmente abrir mão de algumas coisas que você viu na residência lá, que é tecnologia. Sim. Equipes gigantescas. Eu tava num dos maiores hospitais que tem, né? Aqui do Brasil, em São José do Rio Preto. Hospital de base é um negócio fora de base. E aí, como é que foi pra você? Você se sentiu acanhado em voltar pra cá? Ou você já tinha essa vontade? Quero terminar logo isso aí e voltar pra cá? Como é que foi? Não. Eu sou apaixonada pelo estado de São Paulo. E assim, querendo ou não, eu acho que as grandes mudanças que a gente tem na medicina... A gente tem outros polos. Curitiba é um grande polo. Porto Alegre é um grande polo. Rio de Janeiro, enfim. Dentro da neuro, cada lugar tem suas subespecialidades que acabam se destacando também. Mas é uma particularidade minha. Gosto muito do estado.
Mas estando fora e vendo meus pais envelhecerem, né? Falei, poxa, acho que eu preciso estar um pouco mais pertinho deles, né? Cuidar da saúde deles mais de perto, puxar a orelha, né? Essa coisa toda. Lá da família. Inclusive, eu vi no teu Instagram que você tá ajudando teu irmão agora, né? Pois é. Você viu? Vi lá. Inclusive, conta um pouquinho de como é que funciona esse negócio da paralisia facial. Conta pra gente. É do nada? Tem que ter alguma coisa? É episódio? Ele teve algum episódio pra poder ter esse tipo de coisa? A suma maioria das vezes, né, da paralisia facial periférica, ela é causada pelo vírus da herpes, né? Não é transmissível, nada nesse sentido. E aí, em teoria, deveria se chamar paralisia de Bell quando é pelo herpes. Mas a gente sabe que tem outros vírus que causam. Mas acabou ficando muito popular a gente levar em consideração o nome paralisia de Bell para uma paralisia facial periférica, né? Então, a paralisia facial periférica, o grande medo de uma pessoa quando tem a paralisia... Meu Deus, é um AVC. Né? É um AVC. E aí... você procura, né, um profissional que saiba lidar com isso, né, que consiga fazer esse diagnóstico, e aí você vai ter um acometimento de uma hemifácie, né? Então, você vai pegar todo o nervo facial, é o nervo que está sendo acometido, né? Então, você pega toda a metade. Então, não vai enrugar a testa, né? O sorriso vai puxar só para um lado, o outro não funciona, né? O enrugar o nariz aqui não vai direito, platismo, enfim. Então, para quem tem, né, mais experiência, enfim, conhece, né, a doença, você vai conseguir fazer esse diagnóstico, iniciar o tratamento. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor vai ser o resultado, né? E é sempre importante você saber que existe esse diagnóstico, né? Porque é uma coisa que isso da medicina para a vida, né? Então, conhecimento, né, é tudo, né? Então, se você não sabe que aquilo existe, você não vai pensar naquilo, né? E aí acaba comendo bola às vezes. Não nesse caso, que acho que paralisia facial periférica está muito bem descrita, né? Mas o medo do paciente sempre vai existir nesse sentido, né? De ter alguma coisa pior, né? E como é, assim, ser tratado por alguém da família? Como será que deve ser? Você já foi fazer alguma coisa com ele ou não? De cirúrgico, não. Não, de cirúrgico, não. Os pequenos procedimentos você já fez? Isso, E aí agora ele tendo que acudir pra você ainda do seu lado. É muito engraçado isso. Sim, sim. E ainda eu não tava aqui, eu tava prestando uma prova também, né? Porque as provas não param da vida, né? Vestibular pra sempre. Tipo isso, eu tava indo pra uma prova e aí ele me ligou e a gente fez chamada de vídeo, enfim, eu examinei ele por vídeo, uma consulta online. Telemedicina. Telemedicina. E aí eu já orientei ele o que era necessário ser feito. Cara, mas é muito legal. Imagina, a sua família aqui é um cardiologista, aqui é uma neuro, aqui um plástico. Cada um precisa de uma coisa. O coitado dele, na verdade, né? Ele é pior, no caso dele, que é cirurgião plástico. É sorte tudo das mulheres da família. As tias, vó. Você acha que não? A minha mãe, quanto ela não gostaria que eu fizesse cirurgia plástica? Ela tá que quer, mas não vai ser. Infelizmente, não vai ser. Na neuro é sempre aquela coisa. Se precisar de mim, eu tô aqui. Espero que não precise, que geralmente são doenças crônicas, não são tão interessantes. Mas, né, a gente acaba ficando sempre à disposição da família. Doutora, no seu consultório, quais são as doenças que mais aparecem para você, assim? Eu acho que, como eu tinha falado um pouquinho antes, acho que de todo neurologista, a grande queixa vai ser cefaleia, né? Dor de cabeça. É a maior queixa, assim, realmente. Eu vi que são quase 9 tipos de dor de cabeça diferentes. Não, são muitos. São muitos, eu só vi 9 só, gente. Só sei atencionar e olha lá ainda. Não, tem vários tipos de dor, né? E é importante, exatamente, a gente volta nesse mesmo assunto, né? É importante você conhecer, saber que existe para poder fazer diagnóstico, né? Se você não sabe que aquilo existe. A pessoa vive há 20 anos com enxaqueca. Você chega na sua consulta, não, senhora, isso não é enxaqueca, né? Então, mas fez 20 anos que é enxaqueca. Não é enxaqueca. Esse padrão de dor não é enxaqueca. Como é que você sabe diferenciar a dor normal de cabeça tensional de uma enxaqueca? Não, são critérios bem definidos, né? Então, por exemplo, a enxaqueca, de uma forma geral, ela vai ser unilateral, né? Vai ser uma dor pulsátil. De uma forma geral, vai vir acompanhada de sensibilidade à luz, a som, né?
A dor tensional, de uma forma geral, vai ser aquela dor em faixa, dor em peso, né? É aquela dor que ela é mais chata do que doída, propriamente dito, sabe? São bem diferentes. Aí a hora que você vai ler lá, pega o livrinho, vai lá em capítulos de cefaleia, que é desse tamanho. Aí você vai lendo cada uma e você vai vendo, né? Isso daqui é aqui. Doutora, aí você consegue construir. A gente que mora aqui, você mora em Foz do Iguaçu, você tá do meu lado ali, que é do Paraguai. Sim. Mas aqui é muito calor. E na época que tá muito quente, eu tenho muita dor de cabeça. Eu não sei se é por conta da temperatura, se é porque o meu olho é claro, que olha, muita luz. E eu não sei se é porque eu também fico muito estressado. Claro, tem o estresse, né? Óbvio que tem. A gente é estudante de medicina, não tem como não ter estresse. Mas essa parte da temperatura, ela realmente influencia. Nas dores de cabeça? Influencia. Não só na dor de cabeça, mas, por exemplo, pacientes com esclerose múltipla têm um cansaço importantíssimo quando expostos ao calor, assim. Meu pai, mesmo que é cardiopata, ele tem umas temperaturas que é melhor pra ele, assim. Se ele ficar no frio, é ruim pra ele. É muito ruim no frio pra ele. Ele viveu em Guarapuava e ele já não gostou. Falou assim, ó, aqui não é um negócio, eu sinto muita dor às vezes, então pra ele não era muito legal. E aí agora que ele veio pra cá, mais calorzinho, né? Faz dilatação e tal, fica mais tranquilo. Aí aqui ele vive mais tranquilo, ele mora em Campo Mourão ali. Doutora, a doença a dor de cabeça, no caso, ela é muito comum. E às vezes ela pode ser uma dor mascarada, né? A gente pode mascarar ela muito facilmente. Qualquer dorzinha a gente tá tomando dipirona ou então paracetamol, alguma coisa assim, né? Como é que eu sei que aquela dor de cabeça que eu tô tendo regularmente, ela está se tornando um outro problema que eu deveria ir atrás? Claro, cara, você tá sentindo dor, você já deveria ir atrás. Mas assim, você entendeu? A gente tenta mascarar essa dor para tentar passar ela o mais rápido possível, né? Viver a vida. Com dor de cabeça, vou tomar um remédio, viver a vida e acabou. Então, talvez eu te apresente um outro tipo de dor agora. Que é a cefaleia induzida por abuso de analgésico. Tá. Já viu sobre essa? Tá, já vi também. Eu já vi essa também. Então, e é exatamente isso, né? O paciente faz uso recorrente, né, de analgésico, diariamente, 2 comprimidinhos por dia. E é quase que um efeito rebote, né? E depois é um pouquinho mais difícil de tratar, mas tem tratamento também. Então, é importante, né, quando você tem uma dor lá uma vez na vida, né, uma dor leve, enfim, né? Tomou um remedinho e resolveu. É uma situação, né? Agora, poxa, estou tendo dor toda semana. Estou tendo dor toda vez que eu faço exercício físico. Tem cefaleia orgástica também, né? Associada ao orgasmo. Tem. Então, existem alguns sinais que a gente tem que levar em consideração, né? E fazer com que a gente procure um atendimento. Então, recorrência da dor, né? Dor súbita, pior dor da vida, dor acompanhada de isso aí de febre. Ser hemorrágico, não é? A pior dor de cabeça da nossa vida. Isso. Hemorragia subaracnoide, né? Tem. A gente tem que pensar nessas dores, nesses diagnósticos diferenciais, né? Acompanhada de déficit focal, né? É sempre importante, né, ter um acompanhamento. Nesses casos de dor de cabeça, o acompanhamento é neurológico mesmo, né? E fazer os diagnósticos diferenciais, né? Porque, por exemplo, a enxaqueca, você pode vir associada de aura, né? As pessoas geralmente falam, eu tenho a aura, né? Que são os pontinhos na visão. Mas não é só isso, né? A aura visual é um fenômeno neurológico, né? Que vai preceder a dor ou acontecer ali no comecinho da dor. Então, existem outras auras, né? Existe a aura hemiparética, o paciente perde a força. Então, enfim. E uma coisa que eu conheci, doutora, da neuro, que essa eu vou levar para sempre, que é a síndrome de Guillain-Barré. Por quê? Meu pai, eu contei pro outro doutor aqui. Tudo é meu pai é tudo teste. Oh, meu Deus. Coitado. Ele já teve um AVC, mas ele veio tranquilo, não tem nada. Nada de sequela. Só tem uma lá que ele tem uns espasmos de noite, só isso. Mas normal. E ele já teve um AVC. E quando ele teve esse AVC, ele foi para um hospital e ficava naquele quadro lá, o Guillain-Barré e um ponto de interrogação na frente do nome dele.
E eu fiquei, cara, não é possível, o que é isso? Aí fui buscar, né? Óbvio, estudante de medicina, claro que foi ver. Aí fui atrás, pesquisei, aí vi que era autoimune, que era uma doença que destruía a bainha de mielina, tal. Só que a paralisia dele era unilateral. Já começava por aí. E aí eu fiquei assim... Foi nessa internação da AVC, interrogaram o Guillain-Barré? Foi. Demoraram pra descobrir, doutora, muita coisa. Demoraram muito pra descobrir. Ele ficou 1 semana e pouco lá. Ele tava tendo AVC transitório. Isquêmico transitório. E ele teve alguns episódios. E aí, em casa mesmo. E travava, daí levava lá. Ele falava, não é nada não. Não sei o que e tal. Aí chegou um momento que ele tava dopado já. Porque ele tava tomando... Eu não sei se é antiepilético. Acharam que era estresse? Ah, tá. Ele tava tomando antiepilético, um monte de coisa. Ele já tava dopado, já tava lá em observação. E aquela síndrome de Guillain-Barré, o ponto de interrogação. E aí eu vi que, pra ver se era síndrome de Guillain-Barré, era só fazer a punção lombar e tirar o líquor. E daí fazer o exame pra ver se era ou não. E tem o outro do sangue, né? Do soro, do plasma, alguma coisa assim. Só que daí tem um outro ponto por causa dessa parte do sangue que eu não quero entrar agora, depois a gente fala. E ficou. Aí eu falei assim, aí o neuro chegou lá. Doutor do céu, que homem gigante. O homem, ele tinha uns 2 metros, carecão assim, ó. A mão dele era desse tamanho. Falando sério, os dedão dele era gigantesco. Aí ele chegou assim, aí ele falou assim... Olá, seu Benedito, não sei o que, como é que você tá? Eu falei assim, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Eu posso estar sendo muito chato, eu não sei nada. Tudo bem, você sabe muito mais que eu, não sei nada. Você já era estudante de medicina? Já. Não faz muito tempo, foi 1 ano e pouco. Eu pesquisei um pouquinho e eu vi que para tirar esse diagnóstico de Guillain-Barré, podia fazer a punção lombar. E eu também nunca vi uma punção lombar. Será que isso não seria legal a gente fazer? Aí ele ficou assim, olhando pra mim, tipo... Vamos fazer então. Aí falou pra mulher, a mulher trouxe os negócios e fez. E eu até sempre conto, porque assim, meu pai é meu pai. Você tá com seu pai internado e tal, você tá com aquele emocional abalado. Só que entrou um personagem em mim... que era o Arthur, estudante de medicina. E eu não prestei atenção no meu pai, não. E ele tava tão dopado, doutor, você não faz ideia. Ele colocou ele aqui pra sentar, né? A hora que fez a punção, nem se mexer, ele se mexeu. A única coisa que fez foi escorrer uma lagrimazinha do lado, no canto do olho. Mas ele nem se mexeu. Sério, ele tava aqui e punçou o lombar dele, ele nem aquele, sabe, o tuquezinho ele fez. Nada, parado. Tão dopadinho que ele tava, coitadinho. E naquele momento entrou o Arthur, o personagem do Arthur Medicina. Eu só fiquei olhando como é que ele fazia. E ele aqui, tuque, tuque, tuque. Esse dedão gigantesco, aquela agulha fininha minúscula. E ele tuque, 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 tuque. E aí, uma coisa que eu fiquei indagado foi o tempo que demorou pra isso. A gente contratou, no caso... Tava demorando tanto que a gente achou que não ia demorar, né? Claro, na primeira instância. Não ia demorar a punção? Não, o diagnóstico. A gente não demorou tanto... que a gente contratou um neuro particular para poder atender ele. Porque de primeira instância não foi, no segundo dia não foi, no terceiro dia não foi. A gente falou, pô, não é possível, vai ter que chamar um cara aqui. Aí chamou o neuro foi. Aí, claro, né, particular, ele fez todo aquele amor e carinho, fez toda uma avaliação maior no meu pai. Não reclamando do SUS, tá, gente? Outro doutor era muito bom. Só que ele tinha muito paciente, cara. Não tem como dar muita atenção, assim, no público. E aí, o outro doutor fez e viu. Fez todo um exame, mandou ele fazer aquele exame de ficar não sei quantas horas lá com o negócio na cabeça pra ver se tinha algum... Eletroencefalograma? Não sei se é esse. Mas ele ficou um tempão lá num quartinho com um negócio na cabeça pra ver se ele tinha algum episódio de isquemia. E aí fez essa punção e viu que não era. Aí beleza, aí apagaram lá e colocaram. Aí que foram encaminhar ele para um tratamento, mas ele já tinha tido o AVC, o isquêmico, por esse tempo de demora, né, de diagnóstico.
aí a gente tem alguns pontos, né, a serem ponderados, né? Aí a gente volta mais uma vez no quê? Você tem que saber, você tem que ter conhecimento para fazer diagnóstico. Se você não sabe que aquilo é possível, você não vai fazer diagnóstico, né? E segundo, é mandatório, né? O que é mais comum? Um AVC ou um Guillain-Barré? Só daí você já tem que pensar, né? Então, assim, e quando você vai... Isso falando de uma forma geral, né? E aí, dentro da neurologia, quando você faz a semiologia, né? Quando você faz o exame físico do paciente... Falando antes disso, antes de você falar isso, ele fez o exame físico no pé, do outro lado, e um reagia e o outro não. E aí, ali ele já tava falando que não. Mas foi o momento que ele deu atenção, entendeu? Foi o único momento que eu vi que ele tava dando atenção. Ele fez o exame semiológico, fez o do pé lá pra ver se tinha reflexo e tal. E um tinha, o outro não. E aí, eu falei, faz a punção logo aí já pra ver o que é. Ele já tava falando que não era, mas eu falei, faz a punção pra pelo menos tirar esse negócio do quadro. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E foi um aprendizado, mas ao mesmo tempo tirou logo aquele diagnóstico. E aí o outro ponto é o quê? O AVC. Atualmente a gente tem tratamento para AVC, né? Inclusive, existe uma necessidade de se difundir mais isso, né? Mas, tô falando errado, tô com a mão meio, não tá funcionando minha mão, de uma hora para outra. Não, vai passar. Aí chega lá, já tá com 6 horas de evolução, vai pro pronto-socorro porque tá com 6 horas de evolução, já começou a perder força na perna também, já aconteceu um monte de coisa. E hoje a gente sabe que se você tá até 4 horas e meia de evolução, você pode ser submetido a um tratamento. Depois, dependendo da etiologia, até tantas horas, você pode ser submetido a uma trombectomia. Então, o AVC, a gente tem possibilidade de diagnóstico, só que é o quê? É diagnóstico na fase aguda. Depois, com 7 dias de evolução, você vai tratar sequela mesmo, né? E outra questão é com relação ao quê? Você perder tempo de tratamento também. Um Guillain-Barré com 15 dias de evolução, dependendo da forma, né? Às vezes você faz diagnóstico tardio e o paciente fica com sequelas importantes, ou eventualmente pode evoluir para intubação também, né? Enfim, pode ser catastrófico. O que eu li era que era 30% de chance de evoluir para vias respiratórias, que é do diafragma, no caso, né? Que é a do Guillain-Barré. Bom, eu pesquisei bastante, eu dei um chutão em você aqui, desculpa. Fique tranquilo. O que eu ia falar, Jesus? Tá. Eu ia falar do negócio do Guillain-Barré que a gente estava conversando. Depois que eu tive esse contato com o Guillain-Barré, que descobri que existe o negócio, o que eu queria saber sobre o Guillain-Barré, como é que funciona a partir do momento que você tem um diagnóstico, porque ela é uma doença autoimune, mas como é que funciona a relação de tratar e a pessoa voltar, se ela volta 100%, se ela tem sequelas, como é que funciona do Guillain-Barré? Varia, né, com relação a tempo diagnóstico, né? Se tiver com 30 dias de evolução, se tiver com 2 dias de evolução, são prognósticos diferentes, né? E aí, com relação ao tratamento também, conforme a apresentação clínica, né, a gente indica imunoglobulina, né? Observação intra-hospitalar e imunoglobulina. Né? Então, é uma polirreticulopatia, né? Desmielinizante, aguda, né? De uma forma geral, a apresentação é ascendente, né? Existem as formas atípicas, né? Existem, né? Mas que mais acontece vai ser essa, né? A clássica, né? A apresentação clássica da doença. Mas existem formas atípicas, e aí você precisa saber que elas existem para fazer esse diagnóstico. O Beneditinho, ele teve, depois, por conta da demora, né, do diagnóstico, ele teve algumas sequelas, né? Mas que tudo foi curado depois. Que bom. Que foi o de movimento, né? Então ele não comia sozinho e tal, aí depois até ele ter firmeza de segurar, por causa da atrofia, né? Então, até ele ter a firmeza de segurar, demorou um pouco e tal. Mas, bonitinho, queria sair andando sozinho, ficava bravo. Não, que não vai no banheiro comigo, não vai segurar meu prato, aqui o prato que eu seguro. Aí ele segurava, o prato ia cair. Mas foi maravilhoso cuidar dele, tá do lado dele, foi muito aprendizado e ao mesmo tempo é uma oportunidade de ter essa conexão com ele, né, de novo. É uma conexão quando a gente tem essas coisas assim, que ele tem alguma coisa que eu tenho que estar junto e tal.
eu me conecto de novo a ele. E você percebe, igual você estava falando, com relação à família, de voltar para a família, de ver eles envelhecendo e tal. Isso é uma coisa que é muito importante, que você desliga esse botãozinho de medicina em você, sabe? Que é muito importante, às vezes, você prestar atenção que você tem que ter esse momento com a sua família, né? Porque se você esquece disso, seus pais podem até ser muito novos. Meus pais são um pouco mais velhos. Eu sou o último, né? Então, eles já têm uma idade mais avançada. Só que... Mãe, você não, tá? Você é jovem. Mas, essa relação que eu tô falando é de você tomar esse choque e falar assim, cara, nem tudo é medicina. Você não vive só pra medicina, você tem que ter tua vidinha, você tem que estudar, tudo bem. Mas você vai estudar ao mesmo tempo que você vai estar vivendo a tua vida. Você tem que dar atenção para outras coisas, assim como você teve que voltar para casa para ficar mais próximo dos seus pais, porque, querendo ou não, isso é muito mais importante do que a medicina, né? Sim. A gente sabe que é. E a sua área é uma área que exige muito, né? Principalmente. A gente tem que estar em constante aprendizado, não só dentro da medicina, mas da vida também, né? Sim. Então, saber ponderar, né? Eu preciso voltar, tem que dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? Então, isso é equilíbrio, né? Doutora, nosso tempo infelizmente acabou. Você viu como passa rápido? Nossa, rapidinho. É 1 hora, eu falei que era 1 hora rapidinho. Queria agradecer a sua participação. Muito obrigado pelo papo. Às vezes um papo furado, às vezes não. Mas eu espero que a gente tenha passado para todo mundo. Sim. Um norte da especialidade, um norte de um pouco de algumas curiosidades que a gente tem relacionada à área, tá? Eu quero agradecer você que assistiu até agora. Muito obrigado por assistir a gente até nesse momento. E eu sei que você, Benedito Botelho, está comentando aí agora nos comentários, falando, excelente. Ele finge que ele não me conhece. Ele fala assim, excelente entrevistador, esse Arthur Botelho. Obrigado, pai. Também te amo, tá bom? Um grande abraço pra você. Se inscreve aí, comenta aqui embaixo pra gente o que você achou, tá bom? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tá aqui. Segue a gente. Segue eu, segue a Larissa. Sim. Faz assim, Larissa, pra aparecer, porque senão você não aparece. Aí, aparece aí. E segue a doutora também, pra ela ficar famosa, né, gente? Que a doutora quer ficar famosa, né? Eu quero ajudar o quanto a gente puder, enfim. Mas quanto mais famosa, mais chega as publicações. Divulgar informações, exatamente. Engajamento. É isso, gente. Muito obrigado por você que assistiu até agora. E o que você não sabe, o médico ensina. É isso.